Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores. Sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Segunda-feira, 30 de outubro de 2023. Está começando mais uma live aqui no canal do Papo Veloz. Antes de começar, o pedido que a gente faz sempre a vocês, deixem o like dos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, deixem seus comentários, isso é muito importante sempre. E podem usar nossa hashtag programa Papo Veloz. Nosso programa, todo o nosso conteúdo está disponível no YouTube, está disponível nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Siga também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Lembrando, pessoal, que já está disponível, já está lá no nosso story no Instagram, a primeira pergunta da promoção de Le Mans, promoção que vai sortear um livro do... Sortear não, que vai entregar ao melhor pontuador um livro do Rodrigo Matar, Le Mans e suas histórias. Aproveitando que o WEC encerra a temporada nesta semana, e já está a primeira pergunta lá. Tem até as 9 da manhã de amanhã para responder. E já colocamos o regulamento, já colocamos as instruções. Agora é só responder as 5 perguntas até sexta-feira, quando termina. E aí, na segunda-feira, a gente divulga o vencedor. Certo? Vamos começar então, pessoal? Vamos dar a largada para mais uma live, porque é hora da gente falar o que de melhor aconteceu nesse fim de semana. Lembrando que o Eric ainda se recupera, surgiu um outro problema para ele, mas não é de saúde, é um problema mais, digamos, administrativo / pessoal / privação de fazer o que não se deve, entendeu? E diz ele que ele vai passar para vocês, ouvintes. Eu sugeri que ele gravasse um vídeo, o vídeo ficasse separado, não ficasse perdido numa live, afinal os nossos vídeos têm mais alcance. Isso é um fato do nosso canal, os vídeos têm maior alcance, então sugeri a ele que gravasse um vídeo para a gente poder deixar e alcançar mais gente. Vou dar um pequeno spoiler, tá, pessoal? Eu sei do que se trata e é um bagulho pesado mesmo. Vamos começar? Vamos, né? Michael no parque já deixou, porque a gente sempre começa com os comentários do pessoal, né? O Michael deixa os comentários aqui. O Michael foi um dos vencedores da promoção da Stock Car. Agora é a promoção de Le Mans. Tá definido, tá tudo definido. Vem gatinha, dominando. Se o cara ignorar, dá um berro no ouvido. Ah, essa foi uma porcaria, mas tudo bem. Eu tô nível Matheus, né? Boa noite pra você, Matheus. Ao vivo em definitivo, exatamente. Já fizemos o nosso último break. Não temos break. Boa noite, Papo Veloz. Boa noite, Carlos Fonseca. Point automobilístico de toda a segunda. Tem um outro nome para isso, né? Porque automobilístico seria só 4 rodas. O nosso a gente pode dizer que é o porte motorizado, mas tudo bem. Ainda estou em voo solo, exatamente. É legal ver o Carlos escrever me chamando de Vilela. Ele deve conhecer uma porrada de Rodrigo, claro. Um nome baseada desse não pode ser. Mas o pessoal do primário, lá no Liceu Santista, primário e ginásio, né? O famoso ensino fundamental, sempre me chamavam de Vilela. Aí eles me perguntavam, mas por quê? Não é só por causa do sobrenome. A nossa sala tinha... Eu tinha uma sala, em 1994, na 5ª série, que tinham 6 Rodrigos. Felizmente eu fui o único que não peguei apelido naquela época. Eu tinha um outro apelido que era Cachoeira. O pessoal até cantava aquela música do Caetano Veloso, Cachoeira, ararará, Cachoeira, ararará, que eu sei que é capoeira, e faziam a versão com... que agora eu me esqueci o nome, quando você pega uma música e brinca em cima dela. Me fugiu completamente. Mas enfim, eles zoavam comigo com essa. Aliás, ali era tudo emprestável, tá? Mas eu gosto de todos eles.
Menos uns 2 que eu prefiro que esteja bem longe, mas tudo bem. Aí o Carlos me lembrou, paródia. Obrigado, Carlos. Aí pintou esses 6 Rodrigos na mesma sala. Cada um foi tendo um apelido. Pé, orelha, não sei mais o que lá, não lembro dos outros. Aí chegou em mim, ele é o Vilela. Ficou, até hoje. Isso é muito bacana. Tá calor em Santos pra essa camisa escancarada de aberta. Agora ela tá arrumadinha, tá fechada. Não dá pra botar o outro botão ainda. Aí é querer que eu caia duro aqui na live. Tá um calor do cão, tá seco, tá horrível. A minha voz tá falhando o dia inteiro. Assim. Agora eu tô trabalhando numa outra funçãozinha. Tem que falar mais ainda. Ou seja, tá um saco. Ó, pessoal, água. A irmã já deu boa noite. A mãe já deu boa noite. Como diz Eric Drexler, a live oficialmente começa. Carlos Fonseca dando risada da minha tentativa de piada, de musiquinha, mas tudo bem. Quem foi mais burro ontem de tarde? Pérez ou Peck? Peck é o do Vasco? Por acaso? Se for, o Pérez ainda continua ganhando. Enfim, já dizia Nelson Piquet, corridas não se ganham na primeira volta, se perdem. Vambora, né? E agora vai começar a dar soluço. Para vocês, a primeira live com soluço. Mas paciência, se até o Zé Silvério já narrou corrida, já narrou jogo com soluço, eu vou fazer a live com soluço. Quem sabe não é um jeito de viralizar mais, né? Já tô com 700 seguidores, pessoal, faltam 3. Um dia eu já tive 300 seguidores, agora só faltam 300 pra gente chegar na tão sonhada marca dos 1000. Vamos começar. Dessa vez a gente vai começar com o assunto que sempre encerra. Hoje a gente vai começar porque é o assunto mais importante desse fim de semana. Não é o soluço, é hora da NASCAR. Estamos com os finalistas definidos. Eu ainda queria brincar. Por que o GC fica tosco desse jeito? Quem souber como faz pro GC pular a linha e ficar organizadinho, me avisem. Porque cada vez mais que eu vou escrevendo, ele fica uma linha só aqui embaixo. Ficou horrível. Pessoal, deixa eu só fazer uma coisa então. Vamos mudar uma palavra para ver se também se ele passa. Vamos ver. Aê, agora sim. GC devidamente arrumado. Vamos para os melhores momentos da corrida em Martinsville, que teve vitória do piloto da Penske. Teve uma cidadã no YouTube que prometeu não sei o que aí da vida. Uma coisa... O povo absurdo, é tipo assim, eu prometo que vou dar não sei o que. Eu prometo que eu vou fazer durante 3 dias seguidos. O povo tá doido pra fazer e só quer achar um motivo. Faz logo. Ela prometeu que ia fazer não sei o que caso a Penske fosse pra final com o Ryan Blaney. O Blaney está na final e ela vai ter que fazer. Mas durante muito tempo parecia que não ia. Quem parecia era o Truex Jr. Enquanto o Denny Hamlin continuava se esgoelando, buscando essa segunda posição, e aí ele assumiu a liderança para buscar essa vaga. Eles estavam numa situação de que eles tinham que vencer de qualquer jeito. Olha a ultrapassagem do Hamlin. De novo o Hamlin fazendo jus ao patrocínio, né? Entrega rápido. Entregou antes do prazo. Ou seja, na final. Genial. Quem tá ouvindo pelo áudio deve estar ouvindo que raio que aconteceu. Sim, o nome disso é soluço.
pistinha curta de Martinsville, onde os paybacks são pagos. Aí a última volta do primeiro segmento, quando o Denny Hamlin venceu. Não sem antes lá atrás uma confusãozinha ali entre ele e o J.J. Allen. Vitória de Denny Hamlin, com o Ryan Blaney em segundo, Martin Truex Jr., Chase Briscoe em quarto, Brad Keselowski em quinto. Aí começando já o segundo segmento, com a disputa entre Blaney e Hamlin. O Blaney vindo muito forte para essa parte. Sim, Carlos, teve gente que prometeu isso aí que você está imaginando mesmo. Porta de trás, exatamente. A garagem dos fundos. Martinsville, Martinho da Vila. Nossa, Matheus. Se eu tivesse tempo, eu ia fazer um compilado das piadas do Matheus. É bom, o Matheus é vascaíno, né? Ele tem que fazer piada. Reforça a água aí. Pô, só se eu mandar um caminhão pipa aqui pra mim, Carlos. Eu já bebi água pra caramba, eu não posso beber toda. Senão eu vou ficar sem. Ou então senão eu vou ficar a madrugada inteira indo no banheiro. Olha o Ryan Blaney dando o totó no Tyler Reddick. Genial, porque o Tyler Reddick não podia perder. Volta, né? O Tyler Reddick era outro piloto também que estava na briga. O Reddick fez uma temporada muito boa na fase regular e acabou. Eu, inclusive, cheguei a dizer que Tyler Reddick, William Byron e Martin Truex Jr., dois desses iriam para a final. Um só que vai e ó, sofrido. Christopher Bell disputando posição com Ryan Newman. Incrível isso. E aí o Newman ficou na contramão. Olha lá. Time. E aí rodou. Aí uma parte que liquidou boa parte das estratégias, que quando alguns foram pro box, os outros decidiram não ir. Mas ainda assim, pouco mudou. Quem não foi pro box não fez lá grandes estratégias. Ryan Blaney saindo dos box, Christopher Bell saiu, Denny Hamlin saiu. A confusão na saída de box é genial, olha isso. O salseiro que fica. O Hamlin voltou a assumir a liderança e o Blaney perdeu 2 posições. Todd Gilliland ganhou 8 posições, mas não trocou pneu naquela. Preocupação no box da Penske. E a Joe Gibbs, que teve 2 pilotos muito bons na fase regular, começava a ver a ruminante se afundando em regiões movediças, quando Martin Truex Jr. extrapolou o limite de velocidade e entrou no método pote de maionese entupido, sabe? Quando a gente pega e tem que fazer assim. Então, Matheus Góes, se vê o Robson Bambu jogando, toma susto e cura do soluço. Pô, a cura é cura eterna. Esse circuito é maravilhoso, meia milha, 800 metros, tem nem 1 quilômetro o circuito. Engraçado, o de Bristol também não tem, mas eu gosto mais de Martinsville do que de Bristol. Bandeira verde, relargada do segundo segmento. Denny Hamlin seguia na ponta com o Ryan Blaney em segundo. Todd Gilliland, Chase Briscoe, Brad Keselowski, uma tropa que não estava classificada. Brigando pela vitória. O Hamlin tentava se manter à frente, era briga para classificar. O Blaney estava muito bem. Aí era show de totó por um lado, né? Era totó para frear, era totó para tentar passar. Aí não tem perdão, né?
Aí Denny Hamlin voltou a ficar um pouquinho atrás e toma ali totó na traseira, é só nos time. E muita ultrapassagem, outra vez o Denny Hamlin tomou da ponta, era a briga Ford versus Toyota. Aliás, com a eliminação de Tyler Reddick. Não, Tyler Reddick ainda tá na Chevrolet, a 23 XI. Não, 23 XI tá na Toyota. Tá. Com a eliminação do Hamlin, do Truex Jr. e do Reddick, só o Bell vai representar a Toyota, só o Blaney vai representar a Ford e nós teremos 2 da Hendrick representando a Chevrolet. Theo Walter, NASCAR, ninguém quer saber de NASCAR, fala do show do Norris ontem. Se ninguém tá nem aí pra NASCAR, Theo, vocês estão no canal errado. Quer escutar só Fórmula 1, tem outros canais que só falam de Fórmula 1. Aqui a gente fala de tudo. Aqui a gente gosta muito mais de outras categorias do que essa Fórmula 1 de hoje. Que a gente tem que falar porque a Fórmula 1 não tem jeito. E não gostou, o problema é de quem não gostou. Vitória do Ryan Blaney nesse segundo segmento, conseguindo 10 pontos importantíssimos, porque o Blaney era um grande candidato a passar por pontos, e aí tudo que o William Byron pedia era pro Denny Hamlin não ganhar. Porque assim, Denny Hamlin, Chris Buescher e Kyle Larson, a disputa era para um desses não vencer, que estava entre eles. O Martin Truex Jr. podia ter passado por pontos, mas excedeu o limite no pit stop. E... entendeu? Nesse totózinho que o Hamlin, vocês viram agora que o Hamlin deu no Blaney, o Blaney escorregou, o Hamlin deu de propósito para fazer bater. Bem feito. Então, volta assim, NASCAR é o campeonato carioca do automobilismo. Eu não vou nem te falar o que as outras categorias são. Não vou nem pôr o comentário. Não gostou, cai pra porrada. Ty Gibbs rodando, aliás, causando um saceiro. Eu não sei, pra quem tá vendo a live depois, pode deixar nos comentários. É muito cedo pra dizer que o Ty Gibbs só tá na equipe porque ele é o neto do dono? Que não tá fazendo nada. E muito pelo contrário. Também desligamos o motivo, né? O Chick Hicks da NASCAR, que atende por Joey Logano, deu totó maldoso pra variar. Olha lá, tá errado. Mas ele já tá no mesmo caminho do Brad Keselowski e do Kyle Busch, ou seja, eliminados! Eu avisei, Denny Hamlin não vai ser campeão. Verdade. Ele escreveu algumas rodadas que o Hamlin não ia pra final. Quando o Hamlin se lascou em Homestead, já tava quase definido mesmo. Tomou no copo. E deve ter tomado muito pra afogar as mágoas, viu, Carlos? Deixa o povo brincar nos comentários. A gente segue com os melhores momentos e desesperado uma bandeira azul pro Harrison Burton, só pra tomar cuidado. Porque na NASCAR, diferente daquela chatice da Fórmula 1, o retardatário não é obrigado a abrir pro outro passar. Ele só tem que tomar cuidado. Aí aconteceu do Harrison Burton sem querer. Quer dizer, sem querer não. Sem querer. Porque ele... A Wood Brothers é meio que uma equipe satélite da Penske. Ele atrapalhou tanto o Almirola, o Argirola, ruim pra caramba, que aconteceu do Blaney aproveitar essa situação e fazer a ultrapassagem.
Genial. Harrison Burton não tá fazendo nada na equipe, mas essa ele ajudou muito o Ryan Blaney. Sem querer querendo, é verdade. E Carlos. O ônibus da cidade, eu só espero que não seja um Marco Polo, diz que vai dar o bicampeonato do Lawson. Eu acho que nós vamos ter campeão inédito. Não sei, pressinto. E não faço a menor ideia de quem pode ser. Vitória de Ryan Blaney. Ryan Blaney é classificado, então é o seguinte, pessoal. Ryan Blaney, William Byron, Kyle Larson e o... Nossa, me fugiu o segundo. Olha lá, Ryan Blaney avançando. Ryan Blaney, Kyle Larson, Christopher Bell e William Byron. Ah, agora sim, agora que eu lembrei que o ônibus da cidade é o Luiz Ferro. Beleza, Luiz. Eu esqueço, Luiz, não adianta. Sim, estou com soluço. Nossa, que diversão gênio que você descobriu, Theo. Tá aí, pessoal. Então é isso. Os 4 finalistas da NASCAR da Cup Series. Ryan Blaney, Christopher Bell, Kyle Larson e William Byron. Um Ford e um Toyota 2 Chevrolet. Na Xfinity, uma corrida polêmica, vitória de Justin Allgaier, depois que os dois ponteiros, depois que tivemos totó do Austin Hill com o Austin Hill e o Sheldon Creed. O Sheldon Creed queria ganhar a corrida por ganhar, o Austin Hill estava na briga para passar para a final. Tomaram os totós, ficaram para trás. Quem ganhou a corrida foi o Justin Allgaier. Ele se classificou junto com Sam Mayer, 2 da JR. Sam Mayer e Justin Allgaier são os 2 pilotos da Chevrolet. Um da Toyota, da Joe Gibbs, que é o John Hunter Nemechek, e um da Stuart Haas, que é o Cole Custer, representando a Ford. A Truck já estava definida da última prova em Homestead. Corey Haim, da Tricon Garage, representando a Toyota. Carson Rosevar e Grant Enfinger, os 2 da Chevrolet. O Rosevar da Nissan Motorsport e o Enfinger da GMS Legacy. E o Ben Rhodes da Thor Sport Racing, que é piloto da Ford. Então nós temos a Chevrolet com 2 finalistas em todas as divisões. Sexta-feira, a decisão da Truck. Sexta-feira à noite. Sábado à noite, a decisão da Xfinity. E domingo à tarde, a decisão da Cup Series. Entre os 4 finalistas, chegou na final. Quem chegar na frente é o campeão. Tá ficando roxo. Tô me olhando aqui na live, Theo. Tá exagerando, cara. Eu acho que eu não tô vendo a live. Vamos ver. Vou enrolar um pouquinho aqui, tá? Produção! Que é isso, meu filho? Calma. Soltar todas as vinhetas aqui. Sabia não? Tá com medo de falar, hein? Daqui a pouco, vocês me aguardem. Opa! Enquanto isso, quem tá me ouvindo nos áudios deve estar pensando, pô, o Rodrigo tá doido, né? Deve estar pensando, o Rodrigo tá doido, o que aconteceu? Eu tô tentando só dar uma respirada para parar de soluçar. Vamos dar um tempinho. Enquanto isso, olha, já tenho 8 ouvintes ao mesmo tempo. Que bom. Tá crescendo, tá crescendo. Theo, eu nem vou responder os seus comentários, tá? Matheus também. Vão os dois te catar. Não vou falar o que tá ficando roxo, tá?
Seus porra. Leandro Falso, boa noite pra você. O Leandro não dá boa noite pra ninguém, parece Goiânia. Goiânia é uma cidade maravilhosa, tá? Mas Goiânia é mal educado mesmo. Não dá boa noite pra ninguém. Conta nos dedos. Ninguém acertou os 4. Eu acertei 2. Aliás, eu fui o que cheguei com os 4 que eu escolhi. Cheguei na semifinal. Fui o único daquela lista que cheguei com os 4 na semifinal. O Eric tinha ficado nas quartas, o Rômulo ficado nas quartas. Só que... O que aconteceu? 2 boiaram. Eu fiquei com 2 na final, que são os mesmos... Caio Larson e William Byron. Os mesmos que o Eric, os mesmos que o Rômulo Baroni. Genial. Então vocês vão fazer o seguinte. Para quem é da NASCAR, o Luiz disse que já que acha que o Larson leva o bicampeonato. Leandro, você que também gosta de NASCAR, quem você acha que ganha o campeonato? Quem tá ouvindo a live, mesmo que não seja o... Como tá pensando em também opinar, que eu tô ligado, dá uma escrita aí pra você também que tá ouvindo a live e deve estar rindo dos meus soluços anteriormente. Escrevam quem vocês acham que vai ser o campeão. Se vocês quiserem opinar na Truck Series e na Xfinity, podem. Eu vou repetir os finalistas para vocês. Na Truck Series, Corey Haim, Carson Hocevar, Ben Rhodes e Grant Enfinger. Na Xfinity, Sam Mayer, Justin Allgaier, John Hunter Nemechek e Cole Custer. Na Cup Series, na principal, Ryan Blaney, Christopher Bell, Kyle Larson e William Byron. Ou o Larson vai ser bicampeão, ou teremos um campeão inédito na categoria. O Theo pergunta, afinal vai ser onde? Vai ser em Phoenix, naquele oval de Phoenix que fez tantas vezes parte da Indy, onde o Nigel Mansell deu uma baita panca lá uma vez. O Matheus gosta, faltou essa? Pera aí então, ó. Ele gosta. Eu gosto. Bom, vamos lá. Até o Walter, incrível. Pode fazer mal pro esôfago, sim. Ficar insistindo em falar com soluço. Tá ficando ruim, vai morrer ao vivo. Se morrer a solução não vai ter audiência. Não vai. Ninguém tá nem aí. A audiência bomba, o povo adora desgraça. Eu tô pensando no teu bem. Muito obrigado, Theo. O Leandro Falso mora em Caruaru, perto da Anderstorp brasileira. Só se arreta. Deixa eu ficar quieto. Eu ia falar uma besteira gigante agora. Não, deixa eu ficar quieto. Circuito interessante. E que ficou mais interessante, Theo, depois das reformas que fizeram. Mudaram a largada de lugar e a primeira curva é praticamente um underdog. É gigante, onde você tem trocentos traçados diferentes que você pode fazer. Ficou muito legal o circuito. Bom, o Luiz, ele comenta aqui na Truck, ele acha que Carson Hocevar, que vai pular a Xfinity, vai direto para Cup Series, vai correr no carro 42 da Legacy. E 42 não. O Hocevar vai correr em algum carro. Agora eu não lembro se é no 42. Enfim. Ele vai correr na principal. E ele diz que na Xfinity quem vai ganhar é o Sam Mayer. A prova promete. O Leandro Falso diz que Christopher Bell vai ser o campeão. Se eu tivesse aqui que escrever algum vencedor pelo histórico em Phoenix, eu colocaria o Kyle Larson como bicampeão. O Kyle Larson sempre se deu bem lá. Agora, se vocês perguntarem para quem que eu estou torcendo, eu estou torcendo para William Byron ganhar. Vi as imagens de Fontana, lamentável. Sim, Fontana está deixando de ser um super speedway para se tornar mais um oval de meia milha. Preço do progresso. Alguém tem que pagar a conta, né? Que pelo menos seja algum circuito que queira ficar. Vamos para a próxima, povo. Vamos mudar de categoria para deleite de uns trolls que também gostam de samba. Vamos falar de Fórmula 1. Fórmula 1. Fórmula 1 não vai ter imagem, vai ser minha cara o tempo todo.
Reclamem com a FOM, reclamem com a Liberty, reclamem com a FIA, enfim. Mais uma vitória de Max Verstappen, 16ª dele no ano. Ele quebra o recorde que era dele no ano passado de 15 vitórias. Tá, é fácil ganhar 15, fácil. Num total de 22 etapas. Mas esse ano ele tá sendo mais impecável, ele tá indo já para 16. Ele só não ganhou em Baku, ele não ganhou em Jeddah, e ele não ganhou em Singapura, por enquanto. Ele pode ganhar todas as outras etapas. Claro que a gente está torcendo para ele perder só mais uma, para o recorde da McLaren de 88, de melhor aproveitamento, vitórias / corridas na temporada, seguir intocável. Se o Verstappen ganhar, quer dizer, na verdade não é o Verstappen só, né? O Verstappen e o Pérez. Mas com o Pérez a gente não precisa se preocupar tanto, porque Sérgio Pérez segue fazendo caquinha o tempo todo, bateu na largada de forma tosca. Uma corrida não se ganha na primeira volta, na primeira curva, no primeiro metro, mas se perde. Sérgio Pérez, onde é que você estava com a cabeça? Querendo emparelhar daquele jeito. Já começa na largada que Charles Leclerc só faltou estender tapete vermelho e servir champanhe para o Verstappen. Não é de hoje, falei isso semana passada, volto a criticar. Na corrida passada eu tinha falado mal do Lando Norris lá em Austin por causa disso, e agora eu falo mal do Leclerc. Disputa roda com todo mundo. Quando chega o Verstappen, abre caminho e não disputa. Mas que palhaçada é essa? O pessoal até brincou, o Alonso não abriria espaço. O Alonso em primeiro, daquele jeito, ele tinha dado uma trancada no Verstappen que ou ele freava ou ele batia. Simples assim. O Hamilton, a mesma coisa. Agora os novatos estão abrindo passagem pro Verstappen. Eu repito o comentário, a Red Bull foi na garagem de todo mundo e ameaçou todo mundo. Porque não é possível um negócio desse. Enfim, o Verstappen passou na primeira curva, sumiu do mapa, desapareceu e não foi visto. Ele teve um pouquinho de dificuldade, a Mercedes andou num ritmo bom, ok, mas ele já estava numa distância boa quando o Magnussen bateu e forçou a bandeira vermelha. Aí vem aquela presepada da FIA de permitir que todo mundo arrume o carro, que todo mundo troque pneu, o que eu acho uma covardia com quem estava esperto na estratégia. É uma palhaçada, é uma vergonha. Não sei de onde a FIA, a Fórmula 1 tiraram essa porcaria da cabeça de permitir numa bandeira vermelha dentro do box todo mundo arrume o carro e troque o pneu. É um completo anticlímax que acontece. A corrida foi bem chata, com exceção de quem vinha de trás. Um deles, depois de uma classificação horrível, foi o Lando Norris, que foi passando todo mundo, o carro permite, até uma certa posição. Quando ele chegou em nono, minha opinião, já está resolvido, ele já fez uma boa prova, já estava liquidado ali. Aí ele passou o Piastri, não conta. O Piastri não estava conseguindo ter ritmo e o Norris tinha. A McLaren, que pensa muito na equipe, por isso que eu sou torcedor da McLaren, por isso que tem aquele quadro ali do Bruce McLaren, entendeu? Bruce McLaren ali, tem uma outra McLaren aqui em cima, a luz não deixa muito, mas é do Lewis Hamilton, por isso que eu sou torcedor da McLaren. Ordenou para que o Piastri abrisse passagem. O Piastri abriu passagem e tentou seguir atrás, via se realmente que ele não tinha ritmo. O Norris estava muito melhor. Se a corrida seguisse com as estratégias normais, ele chegaria no Ricciardo e no Russell? Não sei. Provavelmente não, porque ele já estava muito atrás. Mas o fato é que ele foi... Aí é que eu acho engraçado. Ele bateu roda com o Ricciardo. Porra, bater roda com o Ricciardo é fácil. Quero ver bater roda com o Verstappen. Filho da mãe. Tá? Quero ver bater roda com ele. Simples. Tá devendo isso no ano.
Aliás, o Norris, pelo menos, ele não tá mais sendo mal educado nos rádios, né? Essa função ele passou de vez pro Tsunoda. Tsunoda um completo boçal. Quem achava engraçado, o Raikkonen dando patada, eu acho ridículo. O dono da equipe... Eu espero, de coração, que o chefão da AlphaTauri tenha dado uma reprimenda. Não dá reprimenda por causa do motor. Ou seja, Tsunoda, quando a Honda sair da AlphaTauri, ele tá fora. Ele vai pra Aston Martin, provavelmente. Quero ver se ele vai dar patada lá, o Lawrence Stroll não vai empurrar-lhe o toco pra dentro dele. Se fizer graça. Pega um chefe de equipe, tipo Ron Dennis, e grita com o engenheiro, dando patada, vê se o Ron Dennis entra no rádio e fala: filha da mãe, cala a tua boca, fica na tua e pilota. O Magnussen foi falar graça uma vez da equipe. Porque o carro tá ruim e a equipe não trabalhou direito. O Gunther Steiner virou a equipe e não trabalhou direito porque eles ficaram de madrugada arrumando o carro que você bateu. Isso em alguns anos lá no Canadá. Aí o Magnussen entrou no rádio pedindo desculpa, né? Lógico, quem tem medo. Né? Enfim. Corridaça que ele fez. Não por isso ele foi eleito piloto do dia. E numa corrida sem grandes emoções, qual que é o segundo critério que você coloca para piloto do dia? Quem faz mais ultrapassagens? A Fórmula 1 hoje é uma chatice porque só o de trás pode passar, o da frente não pode se defender naquela porcaria de asa. Mas até aí ele fez o que tinha que fazer. A ultrapassagem dele no Russell foi muito bonita. E foi a ultrapassagem do dia de longe. Com méritos, ele chegou... Eu nem lembro a posição que ele chegou, acho que foi quinto, né? Isso, quinto lugar. Continua mantendo a McLaren numa situação muito boa. O Piastri acabou ficando em oitavo, né? Como se vê, ele não tinha ritmo mesmo. Hamilton numa belíssima segunda posição. 13 segundos atrás, ok. Mas todo mundo com um sorriso posto na fuça. A Mercedes parece ter encontrado um caminho e a expectativa é de melhora para o ano que vem. Terceiro lugar ficou com Charles Leclerc, que quase perdeu a posição para o Carlos Sainz, conseguiu se manter na frente e foi o terceiro ainda, meio com prêmio de consolação. O Hamilton fez a melhor volta da prova, só para deixar anotado também. Aí na sequência, né, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Sainz, Norris, Russell, Ricciardo, Piastri, Albon e Ocon. O Ocon com ponto de consolação, ele e o Gasly se esgoelando no fim. E o Albon mais uma vez fazendo uma corrida bem cerebral com o carro que ele tem. Largou de pneu duro, ficou se mantendo o tempo todo ali. A bandeira vermelha meio que estragou a estratégia. Como eu falei, não saberia o que poderia ter ocorrido na corrida se não tivesse a batida do Magnussen. Mas enfim, salvou mais 2 pontos para a Williams. Numa temporada muito boa para o carro que tem. O Albon que teve aquela passagem terrível pela Red Bull, mas como eu sempre comentei aqui, a Red Bull não é muito parâmetro para você medir talento de piloto, porque como é tudo voltado para o primeiro piloto, o segundo piloto só se lasca. Às vezes por mérito próprio, outras porque simplesmente o carro é ruim e acabou. Isso aconteceu com o Gasly, aconteceu com o Kvyat, aconteceu um pouco com o Ricciardo, por isso que ele pegou e vazou fora. E aí, idiota, voltou para o mesmo grupo. Não voltaria jamais, mas enfim. Cada um sabe o que faz a vida, todo mundo grandinho já. E em partes acontece com o Pérez. Só que o Pérez dá muito vacilo, né? Essa da largada foi ridícula, a forma com que ele bateu. Da Alpine pouco a dizer, não vou dizer. Do mesmo jeito que teve muita equipe para cima, né? Ricciardo fez uma boa prova, conseguindo chegar nos pontos. Largou em quarto, tava brigando bem lá em cima. Aí o carro não ajuda, ele começou a ficar para trás, claro. O carro não ajuda, é isso que é a Fórmula 1. A Fórmula 1 sempre foi isso, carro. O piloto não tem carro. Uma corridaça do Norris, corridaça do Albon. Então uma corrida de superação, que foi do Ricciardo, que estava andando muito mal no ano.
Uma de arrojo, que foi do Norris, e uma cerebral, que foi do Albon. Vocês escolhem, tem 3 grandes candidatos a melhor piloto do dia, ainda fico com o Lando Norris como o melhor piloto dessa corrida do México. Péssimas corridas da Haas, péssima da Aston Martin, que esqueceu o ano. Alonso fez update no carro, estava em último até abandonar. O Lance Stroll não saiu do 14º lugar e acabou se embaloando com outro e abandonou. E da Alfa Romeo, vergonha dupla nesse fim de semana, uma corrida terrível, onde eles não fizeram nada, e a notícia de que eles proibiram o Theo Pourchaire de testar na Indy, porque simplesmente eles querem o Theo Pourchaire por perto nas provas. Acho engraçado o dono da Alfa Romeo, que nem contrata o Pourchaire e nem deixa ele seguir o caminho. É isso que acontece nas academias. É isso que acontece. A Fórmula 1 virou isso hoje. Vocês estão vendo por que a gente tem tanta raiva da Fórmula 1 hoje? Ou o piloto é endinheirado para correr, ou ele tem que ser de academia. E aí, quando você é de academia, você fica amarrado no contrato igual sempre foi, com empresários maldosos ou, enfim, com outras coisas. Tem nexo proibir o piloto de ir lá testar? Ah, mas eu não é para correr na Indy. Por que não contrata o piloto? Não, a gente quer ele aqui. A Audi já disse que não quer saber dele. Não é o nome que a Audi quer. Ele vai para a Haas? Porque a Alfa Romeo está se mandando para a Haas. Vai virar Haas Alfa Romeo. Ele vai para a Haas? Porque é ridículo. É ridículo o que a Alfa Romeo fez. Tão ridículo quanto a estratégia, a atitude da Haas foi a briga nas arquibancadas. As imagens correram o mundo. Para variar, muita gente, porque isso é o que acontece quando vem correr na América Latina, que só sai briga, como se na Europa não saísse briga. Eu conflitei uns 4 hoje e ganhei a discussão, porque ninguém me respondeu, então ganhei a discussão. Só um que me disse que tinha que ter proibido também na época da... que tinha na época da MotoGP. Quando eu citei o caso, ele falou que tinha que ter punido também. Só que foi na Europa, né, com europeus, primeiro mundo. E não são primeiro mundo nem aqui, nem em lugar nenhum. O único caso quando torcidas tinham que ficar separadas nas arquibancadas, porque se ficassem juntos saía briga. Que eram a torcida do Valentino Rossi contra a torcida do Max Biaggi. Saíam na porrada toda a corrida, tinham que entrar por 2 lugares separados, bem longe um dos outros. Europa, não é América do Sul. Ah, mas a briga... Setor G tem confusão todo ano e ninguém tirou o Brasil do calendário. Então esquece, não vão tirar o México por causa disso. Foi um caso isolado, o torcedor já foi identificado e provavelmente ele não vai poder mais entrar num circuito na vida. O nome dele provavelmente já ficou no banco de acesso de quem vende os ingressos e ele não vai conseguir comprar. Simples assim. Classificação do campeonato, antes de eu ler os comentários, ou ler os comentários primeiro. Pra variar, tem uns chatonil me trolando. Mas enfim, vamos lá. Hora do momento Bobs na live. Mas enfim. É a mais importante do esporte motor. Não é a melhor, mas é a mais importante. Tem que falar, não tem jeito. Eu tenho corrida que eu gostaria de não falar, mas tudo bem. Fala do Norris, já falei. O que acontece é que o cavalinho Renault Kibe e o pantaneiro do Paraguai que inventam histórias a meu respeito. Sérgio Pérez, uma coisa é chegar, outra é passar. E outra é bater, né? Ele foi na mais fácil, bater. Mais uma vez foi mais emocionante arrumar e catalogar os Hot Wheels que ver a corrida. Dessa vez eu tenho que concordar contigo, foi uma corrida meio chata. O campeonato tá decidido e os caras agora vão mandar devagarinho. Agora que tinha que ser legal de jogar todo mundo pra cima. E o meu recorde? Problema do recorde. Pérez, nosso alívio cômico. Sim, corrida do Pérez está sendo quase igual ao episódio do Chaves. A gente sabe o final, mas assiste só pra rir.
Ricciardo fez mais ponto a temporada inteira do Yuki do que em uma corrida só. Fez mais pontos em uma prova do que o Yuki a temporada inteira. O Ricciardo é muito melhor que o Tsunoda. O Tsunoda é terrível. Quer dizer, o Tsunoda começou muito bem. Começou pontuando já. A primeira corrida dele já começou a pontuar. E já se achava o rei da cocada. Se achava o rei da cocada preta. Começou a xingar funcionário, começou a xingar todo mundo, e eu sou bom, não me dá informação, não preciso de nada. Devia ter deixado ele sem informação nenhuma pro resto da prova. Já é uma decepção e, enfim, ele tinha que ir pra Super Fórmula. Ninguém me impediu de ingressar na Indy, fake news, eu recusei. Só corre a equipe top da Fórmula 1, vai ficar sentado então. Sinto dizer que não vai mais correr. Esquece. Por que cilada, Leandro? Só queria saber isso. Por quê? Por favor, vai, não pense igual o Humberto Corradi, não, que diz que a Indy vai ser sempre uma categoria inferior. Por favor, vai. Corrida com torcida única já é realidade. Olha, não dá ideia, não. Se não pusesse torcedor da Ferrari, enfim. Deixa eu ficar quieto. Triste pelo esporte a motor, sim, mas acontece. Tsunoda honrando o automobilismo japonês. Quase isso. Classificação do campeonato. Max Verstappen, 491 pontos. Sérgio Pérez, 240. Lewis Hamilton, 220. 20 pontos Hamilton indo para o vice-campeonato, que vai ser vergonhoso para o Pérez. Com essa distância de carro que tem, o Hamilton foi tirando meio que no braço. Carlos Sainz, 183, junto com o Fernando Alonso com 183. O Alonso estava muito bem na temporada, foi caindo, o Aston Martin está caindo. Lando Norris é o sexto com 169, vai brigar pelo que vai passar o Alonso na quinta posição e vai tentar superar o Carlos Sainz. Charles Leclerc, 166 pontos, George Russell, 151. Aí vem Oscar Piastri com 87, né, depois de um início de temporada tenebroso, se recuperou muito bem. Pierre Gasly, 56 pontos. Lembrando que todo mundo já pontuou, o único que não pontuou foi o Nick De Vries. Falou que o Ricciardo tinha feito, não, o Tsunoda tem 8 pontos, o Ricciardo tem 6. Mas quase. Quase. O Ricciardo daqui a pouco passa o Tsunoda. A próxima prova, perdão. Classificação dos construtores, nem vou falar, tá voando a Red Bull. Próxima etapa, Interlagos. Dia 4 de novembro tem a sprint, às 3h30 da tarde, e às 2 da tarde no domingo, a corrida. 71 voltas no circuito de Interlagos. Interlagos mais uma vez recebendo a categoria. Mudando a chave, girando o outro. Falo do Pochete sair da Alfa Romeo. Ah, sim. Entendi, agora eu entendi, Leandro, desculpa. É que assim, Leandro, você tem que... pessoal, os comentários... Infelizmente, o StreamYard tem um delay de 40 segundos em relação ao YouTube. Quer dizer, o YouTube tem um delay de 40 segundos entre vocês ouvirem e me responderem. Botem sobre o que é para eu poder me pontuar, porque senão eu vou me perder inteiro. O comentário do Leandro apareceu exatamente no momento que exatamente no momento que eu estava falando da Indy. Sim, ele já devia ter caído fora rapidinho. O negão é brabo. Sim. Lewis Hamilton tá bem. Dia 5 tem Enem, acho que não vou ver. Vê o compacto depois na Band Esportes. Eu acho que você não vai perder muita coisa, apesar de ser Interlagos. Mas... enfim. Próximo. Vamos para a próxima chavezinha. Deixa eu fechar aqui a live. Fechar as janelas. Porque agora a gente vai falar de
Stock Car. Vinheta aqui. Stock Car. Só deu a RC Eurofarma no Velocitar. Daniel Serra venceu a primeira prova, Ricardo Maurício venceu a segunda. E antes da gente ver os melhores momentos, vamos ouvir o que os vencedores têm a dizer. Com a entrevista do Alexander Grunwald, vamos ouvir. Daniel, uma temporada um pouco atípica até para você, né? Mas uma vitória sempre tem gosto de vitória. Não, sem dúvida, acho que você vê campeonatos que eu ganhei ganhando uma corrida, essa aqui eu estou um pouco longe da disputa aí, mas com 3 vitórias, então até mostra um pouco como que o campeonato funciona. Acho que o importante é, a gente vinha de uma sequência não muito boa, não muito competitiva, o Buenos Aires foi uma coisa muito difícil pra gente, mas acho que foi quase um choque ali pra gente, cara, tá na hora de entender o que tá acontecendo. E é isso, acho que a equipe trabalhou muito bem, conseguimos vencer, terceira vitória da Corrida 1 esse ano, que é sempre um gostinho a mais a Corrida 1 ali, então estou muito feliz. A Corrida 1 de fato mostra a sua competitividade, né? O quanto o carro tá bom, o quanto você tá em forma. Fala um pouco sobre o valor disso também, já que você chegou hoje à 24ª vitória da sua carreira. Acho que é legal, assim, a gente tem um campeonato que são 2 corridas com diferentes estratégias de combustível, geralmente não é que quem ganha a corrida 2 não tem performance, longe disso, não é para ficar assim, mas é que a corrida 1 é quem, né, a posição que largou, o jeito que você classificou, foi pra frente, geralmente a corrida 1 é quem tava com mais performance ali no final de semana, a corrida 2 já vai muito mais estratégia, quem colocou combustível ou não, poupou, inverteu o grid. Mas se você me perguntar, tanto faz. Vitória é vitória, corrida 1, corrida 2. Estou muito feliz de ganhar a terceira do ano. Agora vamos ver, nem sei como eu estou no campeonato. É olhar, ver se ainda tem um fundinho de esperança aí. De certa forma, uma marca muito importante, uma vitória, mesmo você não estando tão forte na briga pelo título nessa temporada. Sim, é sempre bom vencer mais uma vez. Eu acabei vencendo uma prova no começo da temporada. E agora, chegando nos finalmente aí, faltando 2 provas para o final, a gente conseguiu aí levar 2 vitórias para casa. A gente vem aí de alguns finais de semana não tão positivo para a equipe da Eurofarma, com dificuldades no classificatório, principalmente no classificatório. E as coisas acabaram dando uma virada aí, ainda acho que falta bastante aí para a gente encaixar um ritmo de carro, principalmente na corrida. Tudo bem, acho que eu fiz a melhor volta na segunda prova, mas eu estava andando sozinho, estava andando com o Kaká, pelotão inteiro disputando posições ali. Massa muito forte, Felipe Batista muito forte desde a primeira prova. Mas é isso, é importante a vitória, vamos trabalhar para as próximas 2. E agora empata com o Kaká também. 4º lugar na história da Stock, 37 vitórias na carreira. Pois é, povo. Daniel Serra fez uma corridaça na primeira corrida e realmente em Buenos Aires ele tinha ido muito mal. Vamos ver os melhores momentos. Tá aí a largada da primeira prova. A corrida teve uma grande polêmica do Kaká Bueno com seu próprio companheiro Felipe Batista. O Kaká reclamou de como o Felipe Batista reclamou de toque na prova, né, entre ele e o companheiro de equipe. Deu um quiprocó danado, porque o Batista é meio que um piloto da academia KTF, né, da equipe KTF. E já tem gente bisbilhotando, eu acho que não. Acho que nada que uma conversa, não sentar e conversar, resolve. Tem gente dizendo que o Kaká vai sair da equipe no fim do ano. Eu não acredito. Se você perguntar, Rodrigo, você acha que vai acontecer? Eu digo com todas as letras, não. Felipe Fraga disputando posição com o mesmo Felipe Batista. Aí foi o momento que quebrou a suspensão do carro do Ricardo Zonta, a roda foi parar lá no morro. Ela foi parar lá olha lá. Onde ela foi parar? Foi parar lá na... Ainda bem, né? Ainda bem que não tem... Ainda bem que o circuito tá arquibancada. Onde ela voou? Foi lá pro morro. Tá vendo? Até o pneu sobe o morro. Belíssimo circuito do Velocitar. Tem meia dúzia de arquibancada só. Pra dizer que tem uma ali no morrinho, que nem é muito uma arquibancada, é mais um local de área VIP e cabines, as cabines de transmissão estão por ali. Mas é um circuito particular e que o dono não quer saber de arquibancada. Podia botar uns guarda-reio, mas tudo bem, deixa quieto. É um circuito bem seguro, menos mal, pelo menos. E é um traçado maravilhoso.
Aí, se o Felipe Batista estava andando muito bem, o Rodrigo Batista sofrendo lá atrás e ainda dando totozinho no Lucas Cole e segurando o Gaetano de Mauro. Ou seja, lascou de vez. E muita disputa de posição. Estoque é isso, né? Vocês já estão mais que familiarizados com essa disputa na estoque. Próxima prova vai ser em Cascavel. Uma pena que tenham tantas poucas praças. Olha lá, Rafael Suzuki metendo a bandeira verde e tem a bandeira branca que fica ali da saída do box. Olha onde passou o César Ramos. Foi tenso ali, viu? Parada de box. Daniel Serra fazendo o seu pit stop. Troca um dos pneus. A mesma coisa Felipe Fraga. A disputa pela liderança da corrida. O momento chave da primeira prova. O Felipe Fraga voltou bem, mas o Daniel Serra voltou melhor ainda. Agora era o Thiago Camilo que estava entrando na área. Gente, não pode. Se tem a bandeira branca ali dizendo que tem piloto saindo do box, os pilotos não podem cruzar a linha. Eu não sei por que a maioria não foi punida. A maioria tinha que ter sido punida. Primeira prova teve a vitória do Daniel Serra, né? Com o Felipe Fraga em segundo, o Felipe Batista herdou a terceira colocação de uma forma brilhante. Cacá Bueno estava em terceiro naquele momento. E o Batista chegou para fazer a ultrapassagem em cima do Thiago Camilo. Foi para cima. Aí o pit stop do Felipe Massa. Andando muito bem. Andou muito Felipe Massa nessa prova. Pintura especial ali de carbono neutro. Voltou atrás do Ricardo Maurício. Ricardo Maurício também já pensando muito bem na segunda prova. Gabriel Casagrande e Rubens Barrichello, líder e vice-líder do campeonato, brigando, duelando. Aí o Rubinho mostrando por que é o Rubinho, né? Só esperou o Casagrande passar e meteu o X muito bem na prova. Ricardo Maurício segurando o pelotão. Enquanto isso, ó lá, Cacá Bueno e Felipe Batista. Os dois. Aí foi o momento que teve o Totó. E o Felipe foi pra cima. Assim, tem que ir pra cima. Não tem essa de eu não vou. Aí foi quando o Alan Kodair meteu um porradão atrás do carro do Barrichello. Acabou ficando pra trás. Aí um salseiro lá na parte de trás envolveu, meu Deus, confusão, Tony Canaan, Alan Kodair, Guilherme Salas e Lucas Forest. Pior pro Canaan e pro Salas, que ficaram na contramão. Aí Cacá Bueno e Felipe Batista. Vejam vocês mesmo, pessoal. O Felipe Batista deu uma exagerada ali, né? Deu muito exagerada. O Cacá poderia terminar essa prova no pódio. Aí o Bruno Batista dando totó no carro do Daniel Serra. Isso já na segunda prova. Nossa, que tristeza. E o Rafael Suzuki abandonando a prova, né? Porque ele tomou o totó, acabou batendo e quebrou o carro, quebrou a suspensão. Aí ficou fora da prova Rafael Suzuki. O carro do Rubinho foi depenando tudo que tinha. Álcool. E o Rubinho com problemas no pneu. Pneu travado. Acabou ficando bem para trás. Ricardo Maurício contornando a curva, passando e vencendo a segunda prova, com o Felipe Massa em segundo e de novo o Felipe Batista em terceiro. Um grande fim de semana. Acho que os melhores momentos ficaram errados, pessoal. Alguma coisa aconteceu, não tive tempo de editar. Deixa eu ver se eu vou lá pro final para acompanhar a vitória do Serra, só para ver se tem algum momento passando.
Ah, tá aí o safety car. Boa, vou adiantar daqui. A relargada, essa sim, da primeira corrida, quando o... Só pra mostrar pra vocês. Olha lá, Gabriel Casagrande e Felipe Batista. Felipe Batista veio forte nessa prova. Tá, vai ter que mostrar serviço, tá certo ele. Aí o Daniel Serra, só pra mostrar a chegada, Daniel Serra passando na primeira posição. Na primeira prova, vocês viram agora há pouco a chegada do Ricardo Maurício. E vitória e show da RC Pharma na corrida do Velocitar. Vamos ver a classificação do campeonato. Só dizendo que quem não completou a prova na primeira prova foi o Gaetano de Mauro. O Guilherme Salas foi excluído da primeira corrida. Segunda prova, Ricardo Maurício, Felipe Massa e Felipe Fraga. Entre os 3 primeiros. Falei do Felipe Batista, mas esquece, ele chegou em 9º na segunda prova. Segunda prova, que quem estava andando muito bem era o Cacá Bueno. O toque também prejudicou o Felipe Batista, que não subiu ao pódio. Na segunda prova. Campeonato. Olha, não tem os descartes ainda, tá, pessoal? Mas, ó, Gabriel Casagrande, 279 pontos. Felipe Fraga, 248. Thiago Camilo, 244. Rubens Barrichello, 237. Daniel Serra, 231. A disputa do Fraga até o Serra tá fantástica. O problema para eles é que Gabriel Casagrande já abre 31 pontos de vantagem. Com 31 pontos de vantagem, o Gabriel Casagrande já coloca uma mão na taça. Gabriel Casagrande rumando firme para ser bicampeão da categoria. Comentem também, pessoal, deixem os comentários quem que vocês acham que vai ser campeão na Stock. Ainda faltam 2 etapas, a próxima dia 25 e 26 de novembro, né? 26 de novembro, na verdade, com a etapa de Cascavel, e a decisão depois 17 de dezembro em Interlagos. Vamos encerrar nossa live com a MotoGP e mais um capítulo entre as Ducatis. MotoGP. Nada como um dia após o outro. Jorge Martin, depois de cair sozinho na Indonésia, depois de perder uma vitória na última volta na Austrália, fica em 5º apenas, fez isso aqui na concorrência no GP da Tailândia. Venceu a sprint, largou na pole nas 2 provas, venceu a corrida principal, não sem uma boa dose de sofrimento, uma disputa como há tempos a MotoGP não via. Quer dizer, ela tem visto até um pouco mais de frequência, mas não é tão raro assim. Mas foi um show de Jorge Martin contra Francesco Banai e contra Brad Binder. O Binder mostrando que a KTM está crescendo cada vez mais e vai incomodar muito, vai incomodar bastante no futuro. E a expectativa é de que em alguns anos ela brigue para, né? Ela brigue para conseguir ali se ganhar títulos e títulos, quando eu digo, tá? Foi um show do Martin, foi uma corrida sensacional. Ele fez o que quis, um vareio em cima da concorrência, e a diferença que tinha crescido muito após a etapa tanto da Indonésia quanto da Austrália, quando o Banaya foi muito melhor que ele ganharia na Indonésia. Se não tivesse caído, o Banaya foi e ganhou. Na Austrália, o Banaya foi 2º, ele foi 5º.
e não teve corrida sprint. O Bagnaia foi só o 7º na corrida sprint e 3º na prova principal. Mas fez uma corrida muito boa de recuperação. Largou atrás e foi comendo posição até chegar em 3º. Esbarrou na disputa contra o Binder, que foi um dos duelos mais incríveis também dessa temporada. Merece muito destaque. O 3º lugar, que poderia ser do Alex Marquez se ele não tivesse caído, caiu sozinho. Outra grande disputa que a gente teve, e é bom assim, desde que os pilotos se respeitem, e Luca Marini e Marco Bezzecchi se respeitaram muito, só que pro Bezzecchi praticamente é fim de campeonato. Eu adoro pegar essa parte. Bom, primeiro pro resultado, né? Jorge Martin venceu. O Bagnaia foi o segundo. Aí você vai perguntar, por que o Bagnaia foi o segundo? Ah, eu não tinha falado pra vocês, né? Ele foi 3º? Não! Na última volta, Brad Binder, pneuzinho, deu aquela descolada da área de escape. Ele avançou os limites de pista e foi obrigado a ceder uma posição. Uma pena. Se o Bagnaia ganhar o campeonato por 4 pontos de vantagem, agradeça ao Binder por causa disso. E foi no lance que o Binder nem estava tão defendendo posição assim, mas tudo bem. Bezzecchi em 4º, Quartararo em 5º. Esses foram os 5 primeiros colocados. Aí vamos para os... Cadê? Standings. Que são os... que é a pontuação. Vamos lá, Bagnaia. 389 pontos. Vamos fazer aquelas continhas? Vocês gostam das contas, né? Abrindo a calculadora para falar que nós temos 37 vezes 3, porque faltam 3 etapas para o fim. Malásia, Catar e Valência. São 111 pontos. Quem tem abaixo de 278 está fora da briga do título. Ou seja, Brad Binder já dançou. Nessa ele dançou. Francesco Bagnaia, 389 pontos. Jorge Martin, 376. São 13 pontos entre eles. Marco Bezzecchi, 310. Ainda está na briga do título. Como eu falei, são 111 pontos em jogo. Deixar a calculadora aberta, porque nós vamos falar agora da Moto 2, onde a gente teve vitória do Fermin Aldeguer, que superou o Pedro Acosta bem no fim, abriu boa distância. O Acosta segurou ali a 2ª posição, porque para ele tá muito tranquilo. Sonkiat Chantra foi o 3º, Tony Arbolino 4º, Ayogura o 5º. A classificação da Moto 2 tem o Acosta com 300 pontos e meio. Agora não são 37 por corrida, agora são 25 por corrida, porque a Moto 2 e a Moto 3 não tem corrida sprint. Então 75 para 300 pontos e meio significa que quem tem menos de 225 e meio tá na disputa. Significa que se o Acosta, deixa eu ver, tem 50 pontos, ele tem 13 pontos. 13 pontos, para ele conseguir, ele pode chegar na Malásia em 3º. Ele subir no pódio, vamos ver. Então 300 pontos e meio mais 13 pontos. Não, é na calculadora que você tem que digitar, Rodrigo. Mais 13. Ele vai para 313,5. Menos 237. Vamos supor que o Arbolino vença na Malásia. O Arbolino vencendo vai para 262,5.
A distância fica de 51 pontos e o Acosta já pode ser campeão desta bagaça na Malásia, com 2 provas de antecedência. Aí tem gente que não sabe porque que o moleque no primeiro ano, já antes do campeonato acabar, ele estava em segundo ainda no campeonato, atrás do Arbolino. Ninguém sabia por que ele já tinha sido contratado pela KTM para subir para Gasgas, com a promessa de em 2 anos ir para KTM. O Acosta vai ser campeão na Malásia. A Moto 3, e eu já vou até mudar aqui o GC também para falar com vocês, porque teve o Davi Alonso vencendo e o título de estreante do ano já é dele. Ele já tem o título de estreante do ano, ninguém mais pega ele. Foi uma corridaça, o Davi Alonso tá andando muito, vai ser um dos nomes mais requisitados para o ano que vem de escolhas de quem vai ser campeão, caso ele fique na 3. Vou até confirmar se ele vai continuar. Deixa eu ver se ele foi para alguma equipe, mas não, ele não tá na Moto 2. Ele vai correr mais um ano na Moto 3. E aí a grande importância de um trabalho com calma. Ele vai lutar pelo título no ano que vem. Diogo Moreira foi mal, por quê? Passou a madrugada inteira com problema de saúde. Ele mesmo relatou que passou a madrugada vomitando. Por isso ele só chegou em 13º. Tá tranquilo, ele já tem que se preparar para o próximo passo dele, que é lá em cima. Ana Carrasco não correu, é claro, porque a Ana Carrasco quebrou a perna e só volta no ano que vem. Foi o Davi Alonso em primeiro, com o Taio Furusato em segundo e Colin Wyer em terceiro. Até que enfim o Colin Wyer subiu no pódio. Líder do campeonato, o Rami Maziar foi o 4º colocado, ou seja, isso se traduz em ele abrir distância no campeonato. Mas mesmo que ele vença, vamos colocar 230 mais 5 pontos, que seria a diferença dele para o Sasaki. O Sasaki tem 213, então não fecha na Malásia, mas pode fechar. Bom, para fechar, só se o Sasaki, vamos fazer a conta, 230 menos 75, 155 pontos. Se ele vencer, ele vai para 255. Ele não fecha. Nem se o Sasaki bater ou o Alonso bater, o Maziar não fecha ainda. A única coisa que pode acontecer é que se o Alonso não pontuar o Maziar vencer, o Alonso não pega o título. Mas o Sasaki ainda vai levar a decisão para o Qatar. Então essa decisão vai para o Qatar de algum jeito. Mas o Maziar tem 230 pontos, 230 menos 75, para ver quem ainda está na disputa do título. Eram 8 pilotos, agora são só 6. Ayumu Sasaki 213, Davi Alonso 205, Daniel Olgado 205. Daniel Olgado, entrou de bang jump na temporada, começou muito bem, começou detonando, murchou. O Olgado é da Tech 3, o Onju é da AI. Os dois correm com moto da Red Bull. Incrível a Red Bull. Eu acho impressionante isso. Preocupação com o espectador, zero. Problema deles. Podia fazer uma moto de cada cor, né? Mas tudo bem. Denis Onju, 191. Ivan Ortolá, 157. Oficialmente, esses são os pilotos que ainda brigam pelo título matematicamente. O Diogo Moreira, com 131, está fora da disputa. Assim como o José Antônio Rueda, com 111, tinha uma remotíssima, microscópica chance de ser campeão e elas já viraram terra. Próxima prova é daqui a 2 semanas. Né? Já tivemos 3 seguidas, agora dá uma pausa. Para depois em 3 seguidas. Dia 12, da madrugada do dia 11 para o dia 12, no melhor circuito da temporada, que é
Sepang na Malásia. Aí depois na sequência vai vir Qatar e depois Valência. Essa é a sequência que fecha a MotoGP neste ano. Vamos ver os comentários. As chances de título foram de base. Acontece. Tava na expectativa, Carlos. Era difícil. A Moto não é uma equipe grande. É uma equipe média para grande. Então... É um ano muito positivo. Venceu corrida. Subiu ao pódio várias delas. Acabou caindo em algumas, como todo mundo cai. Até o Mark Marques está cansando de cair, então... A grande expectativa é pro ano que vem, na Moto2, ele se adaptar o mais rápido possível para merecer a confiança da equipe e conseguir ficar 2 anos na Moto2 já evoluindo. No segundo ano já brigando por uma taça para chegar logo na MotoGP. É a torcida de todos nós. Bora, né, povo? Vamos embora? Para mais uma live encerrada. É hora daquele tchau que vocês estão familiarizados. E essa semana tem mais personagens, tá, pessoal? Só lembrando, mais resultados nas redes sociais, que tem lá, já tá a postagem de todas as outras categorias que nós tivemos nesse fim de semana. Tivemos título, tivemos muito título nesse fim de semana. Tivemos o Kalle Rovanperä, bicampeão do Mundial de Rally. Tivemos Álvaro Bautista, bicampeão do Mundial de Superbike. E outros resultados mais para vocês conferirem por lá. Tem disputa nos Supercars, tem disputa na Stock Series e muito bacana. Esse fim de semana foi de corridas. Hora de cantar para subir, como diria Jorginho do Império, mas a dona da casa me desculpa, já cantei, vou sair. A canoa do Collor. Boa semana, descansem, bebam água, curtam o feriado. Eu vou trabalhar no feriado. Vai ter aquecimento na sexta? Olha, eu acho que tem. Eu espero que tenha, porque tem que falar do GP do Brasil. O sininho é quando tem título, a sirene tocou. E teve desempenho muito bom. Não teve vitória, infelizmente, mas teve desempenho muito bom das mulheres no Mundial de Rally. As mulheres navegadoras, a maioria, quer dizer, todas que estão agora competindo são navegadoras. Tem navegadora brigando pelo título, infelizmente o Annie Malkonen e a Rita Hamalainen acabaram... O Annie Malkonen não. O Emil Lindholm com a Rita Hamalainen acabaram abandonando e deram adeus às chances de título. No WRC 2, que ainda está com disputa aberta. O Sami Pajari com a Annie Malkonen, são finlandeses, pessoal, não sou obrigado a decorar o nome de todo mundo ainda, tá? Eles continuam ainda numa crescente no campeonato, estão brigando. Falta o Rally do Japão, a chance é muito minúscula, mas ainda tem uma remota chance deles serem campeões. Mas a grande chance, eu acho que vai ficar o título. Porque no WRC2 está confuso. A dupla líder está sendo o Johan Rossell e o Arnaud Dunan. Só que o que acontece? O Andreas Mikkelsen está pertinho deles. E o companheiro de equipe do Andreas Mikkelsen, que é o Torsten Eriksen, tem um rally a mais que ele correu com outro piloto e ele está pontuando, ou seja, ele sozinho está sendo campeão como copiloto. Genial isso, só que não. Eu acho que tinha que ter uma regra. Se o piloto corresse com outro piloto, não somava o ponto. O ponto tinha que ser para a dupla. Então, por exemplo, no caso do Eriksen, os pontos a mais dele ia ficar só no Eriksen barra a dupla nova lá e um total de pontos, mas a dupla tinha que ser ele e o Mikkelsen. Tinha que ser os 111 pontos deles. Aí a gente teria duas duplas empatadas na ponta do campeonato. Ia ser sensacional para esse final do campeonato.
Aguarde, Japão. Monte Fuji vai ficar pequeno para essa disputa, tanto no WRC 2 quanto no 3. No 3 a disputa vai ser América do Sul versus Finlândia. Quer dizer, América do Sul não, latinos. Porque é o Diego Domingues Júnior, do Paraguai, e o Rogério Penati, seu navegador, que é espanhol, contra a dupla do Rup Korhonen e o Anssi Vinica, que são os líderes no WRC 3. No principal já liquidou tudo, o Kalle Rovanperä e Joni Aaltonen, bicampeões da categoria. Supercars vai para a disputa também no final, com o Brody Kostek e o Shane Van Gisbergen. Gisbergen vai sair da categoria, então ele quer sair por cima. Não mudou nada a situação no campeonato, porque numa corrida o Gisbergen chegou em terceiro e o Kostek em quinto. Na outra corrida o Kostek chegou em terceiro, foram segundo e quinto. E na corrida inverteu, ficou quinto e segundo. Então não mudou nada. Mas são os dois que vão disputar o título nos 500 km de Adelaide 500, que é a próxima prova que encerra o campeonato do Supercars. Stock Series tem disputa ainda, tem 3 pilotos brigando pelo título. Zezinho Mudiati, Gabriel Robe e Arthur Gama são os 3 que brigam pela taça. E muita coisa legal ainda para esse fim de campeonato, pessoal. Esse fim de ano tem muita coisa bacana. Vamos só lembrar, pessoal, aqui ó, personagem de terça dessa semana. Amanhã nós vamos falar de Cito Pons, bicampeão das 250 cilindradas e como dono de equipe marcante, a equipe dele que encerra esse ano, e não poderíamos deixar de homenageá-lo. E na quinta-feira a lembrança é uma lembrança que muita gente gosta, que é o GP da Europa de 97 da Fórmula 1, corrida que teve de tudo, teve 3 pilotos empatando com o mesmo tempo na classificação e teve o duelo final entre Jacques Villeneuve e Michael Schumacher com aquele desfecho que todo mundo sabe. É isso, povo. Um grande abraço para vocês. A gente vai terminando por aqui. Lembrando sempre para vocês, deixem o like nos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações. Sigam também nossas redes sociais. Estamos nelas através do PGM Papo Veloz, que vocês podem procurar a gente e seguir a gente gosta bastante. Nosso programa está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado mais uma vez pela companhia nesta noite de segunda-feira. Uma excelente semana para todos, cuidem-se e até sexta-feira, pessoal. Um grande abraço para vocês. Tchau!